Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise do nosso material. Hoje a gente vai mergulhar direto num tema que, vamos ser sinceros, é um verdadeiro pesadelo para muita gente: falar em público. Sabe aquela sensação de estar no centro das atenções suando frio? Pois é, mas o grande objetivo do nosso encontro aqui é justamente desmistificar a oratória. A ideia é transformar aquele momento de puro pavor num processo estruturado, calmo e totalmente gerenciável de compartilhar conhecimento. O foco é construir autoridade e trazer tanta clareza que o medo simplesmente perde o espaço. E para organizar nossa conversa e colocar tudo isso em prática, a gente vai passar por 5 ferramentas essenciais. São elas: 1. A estrutura de uma apresentação. 2. A postura e a voz. 3. Como lidar com imprevistos. 4. O que nunca fazer. E 5. O verdadeiro propósito. Vamos logo para o primeiro ponto. Ponto número 1. A estrutura de uma apresentação. Bom, aqui é o básico bem feito. É exatamente aqui que mora o alicerce de qualquer fala de sucesso. O ponto de partida é a precisão e a simplicidade daquela famosa regra de 3. O passo 1 é a introdução, o momento exato onde a gente diz claramente o que vai ser mostrado. O passo 2 é o desenvolvimento, ou seja, o miolo, o conteúdo central em si. E o passo 3 é a conclusão, a mensagem final, aquilo que deve ficar cravado na mente das pessoas depois de tudo. Organizar a fala nesses 3 momentos distintos constrói uma clareza imediata. Quando a audiência percebe essa estrutura, ela projeta uma autoridade instantânea em quem está falando, simplesmente porque fica evidente que existe um caminho planejado e muito seguro a ser seguido. Ponto número 2. A postura e a voz. Agora a gente deixa a estrutura de lado por um momento e foca na presença física, no instrumento em si. Olha, o poder das escolhas vocabulares é absoluto. Frases diretas e bem estruturadas, com uma linguagem que seja formal, mas ao mesmo tempo natural, criam o cenário ideal. Do outro extremo, a gente tem o uso de gírias e aqueles famosos vícios de linguagem. Imagina só alguém apresentando assim. Então, tipo assim, a pesquisa, né? Daí ela mostra que, nossa, a credibilidade vai pro ralo na hora. Evitar essas armadilhas e optar por uma construção sólida é o que realmente cria uma conexão muito mais forte, respeitável e profissional com a sala. E dominar a mecânica dessa presença física é crucial. Primeiro, falar num ritmo moderado. Segundo, articular muito bem as palavras. Terceiro, usar pausas estratégicas. O silêncio atrai a atenção de um jeito incrível e dá uma ênfase absurda para o que vem a seguir. Quarto, contato visual é essencial. Não dá para fixar o olhar numa única pessoa e muito menos ficar olhando para o chão. O segredo é distribuir o olhar por todo o ambiente. Quinto, manter a postura ereta, sem ficar balançando o corpo ou andando sem propósito de um lado para o outro. E sexto, usar as mãos de forma inteligente para reforçar ideias e jamais como um elemento de distração. Terceiro ponto da nossa análise: como lidar com imprevistos. Chegou a hora de falar sobre o gerenciamento daquelas falhas humanas que inevitavelmente surgem no ao vivo. E aqui, o conceito de improviso muda completamente o jogo. Improvisar não é inventar coisas na hora. Isso é um grande mito. O verdadeiro improviso nasce quando a gente domina o conteúdo tão perfeitamente que consegue navegar livremente por ele. Quando a gente entende essa diferença, tira um peso gigantesco dos ombros, porque a gente sai daquele paradigma de tentar adivinhar o que falar e passa a simplesmente confiar na preparação que foi feita. Mas e aí? O que acontece quando ocorre o pior cenário possível e a memória falha completamente bem no meio da apresentação? O famoso e temido deu branco. Sinceramente, esse é disparado o medo número 1, a causa de noites mal dormidas antes de qualquer seminário importante. E aqui vai um fato extremamente reconfortante. O público raramente percebe essas pequenas falhas. Sério, não tem motivo nenhum para o desespero. Se der branco, é só respirar, retomar a ideia principal e seguir em frente. Aquele erro que, na cabeça de quem apresenta, parecia um desastre total, passa praticamente invisível para quem está ali assistindo e absorvendo o conteúdo. Para manter o controle total do foco nesses momentos de tensão, tem uma técnica bem prática. Passo 1, respirar fundo algumas vezes antes de começar. Passo 2, organizar mentalmente só a primeira frase. Saber exatamente como aquele som vai sair da boca. Passo 3, começar com firmeza. Passo 4, se o nervosismo bater muito forte, a solução não é acelerar, mas sim reduzir a velocidade da fala. E passo 5, focar em uma ideia por vez. Essa sequência é fantástica para ancorar a mente e espantar o pânico de vez. Quarto ponto: o que nunca fazer. Vamos passar um pente fino nas armadilhas, aqueles erros fatais que precisam ser banidos.
Nunca leia os materiais de apoio de forma mecânica. Não peça desculpas o tempo todo pelo nervosismo. Não diga eu não sei antes mesmo de tentar explicar algo. Jamais vire as costas para o público. Evite a todo custo entupir a tela de texto. Respeite sempre o limite de tempo. E tenha um cuidado extra com aquelas muletas repetitivas, tipo os infinitos então, e aí, e então, que não acabam nunca. Na verdade, a maior prova de segurança é exatamente o oposto disso. Usar tópicos curtos só como um guia, explicar os conceitos com as próprias palavras e manter o foco total nas pessoas. E, finalmente, o nosso ponto número 5, o verdadeiro propósito. Aqui entra a mudança definitiva de mentalidade. A constatação mais poderosa do nosso material de hoje é simples, mas transforma tudo. A pessoa que fala não está sendo julgada como indivíduo ali na frente. Ela está apenas compartilhando conhecimento. Quando a gente entende que na sala tem apenas pessoas dispostas a receber algo que foi preparado com dedicação, o jogo vira. É nesse instante que a postura muda naturalmente e todas aquelas dicas técnicas de respiração e contato visual se encaixam com perfeição. O que nos deixa com uma reflexão final. A próxima apresentação vai ser uma performance aterrorizante focada no medo ou um presente estruturado e generoso de conhecimento? O caminho rumo à autoridade e à clareza está totalmente aberto. Basta seguir a estrutura e compartilhar o que se sabe. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa análise de hoje e até a próxima!